Oi, gente! Esse é o Cartas Vivas! Hoje a gente estava conversando sobre um assunto de contemplação por meio das crianças. Eu sou pedagoga, a Thay também está terminando a formação dela em pedagogia. Então a gente tem esse contato com as crianças sempre no dia a dia. Tem um capítulo no Lucas 18 que fala pra gente: quem não for como as crianças não entrará no reino dos céus, né? Que a gente tem que ter um coração como o delas. E a gente estava pensando nisso, no que as crianças têm de diferente de um adulto, que a gente precisa aprender com elas para a gente ir para o reino dos céus, para a gente estabelecer o reino dos céus aqui na Terra também. E aí a gente estava pensando em momentos e situações que a gente contemplou a Deus por meio das crianças. É isso aí, a gente está aqui num cenário bem de contemplação na praia, então foi um assunto que surgiu para nós meditarmos, né, contemplar na obra da criação. E tem um versículo em Salmos 19 que ele fala assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E é isso, os céus declaram a glória de Deus, assim como toda a criação, a natureza, os animais. Todas essas obras que o Senhor criou manifestam a glória dele, e não só, né, os animais, a natureza, mas as crianças. Então, trabalhando com as crianças, nós conseguimos ver nelas a majestade do Senhor, ver nas crianças, né, características ali, né, da criação do Senhor, que nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então, é muito bom a contemplação no nosso dia a dia. A partir das crianças, a gente consegue contemplar o Senhor por meio da observação delas. E a gente consegue focar muito na filiação e na paternidade, porque as crianças, elas não conseguem se virar sozinhas, elas precisam sempre de alguém, né? No nosso caso, a gente lida mais com bebês, com berçário, até 2 anos. Então a gente vê muito que as crianças, elas precisam de alguém para se alimentar, elas precisam de alguém para colocar o tênis, elas precisam de alguém para dormir. Então a gente consegue ver o pai, como ele quer cuidar de nós como um pai e não só como alguém que se vira independentemente, se vira sozinho. Ele quer ter uma relação de pai que cuida e filho, que tem essa dependência, que sabe que o pai está sendo cuidado o tempo inteiro pelo pai. E então por isso que a gente tem contemplado tanto, porque a gente consegue muito ver essa questão de pai e filho nas crianças, com a gente cuidando delas. Isso, tem até um testemunho que você compartilhou, né, do seu aluninho que não gostava, né, de tomar banho, tinha medo. Sim, contando pra Thay alguns casos, eu tinha um aluno que ele não gostava de tomar banho quando ele chegou na escola, né? Só que eu me apeguei muito a ele se apegou muito a mim. É como se eu fosse a professora preferida dele, porque tem mais professoras na sala. E ele também me apeguei muito a ele, era um aluno que eu fico muito feliz com ele. E aí, ele confiava tanto em mim que ele não gostava de tomar banho. Só que quando ele ia tomar banho, ele olhava bem no meu olho e ele falava: ela gosta de mim, eu confio nela, ela não vai me levar para algo ruim. Então eu vou experimentar isso, eu vou tentar. Vou tentar aproveitar esse momento e ver o que ela tá querendo fazer comigo. Porque se eu confio nela, eu gosto dela, ela não vai fazer algo ruim para mim. Eu tenho certeza que ela tá me levando para algo bom. Assim como ela brinca comigo na sala, ela faz coisas comigo legais, ela vai me fazer algo bom agora também. Eu vou confiar nela. Então era essa questão de confiança. Ele não gostava de tomar banho, só que ele confiou em mim para dar banho nele e aprendeu a gostar de banho. Só que ele chorava muito. E aí ele começou a confiar tanto em mim, de falar: ela não me faria mal. Todo dia eu tô com ela, todo dia ela brinca comigo, ela não me faria mal. Só que até a gente chegar nessa confiança com Deus, a gente tem que passar várias coisas pra gente confiar realmente no pai que a gente tem. Se a gente só visse coisas boas, só passasse coisas legais, a gente também não ia ver nosso pai. Então tem situações que a gente tem que trabalhar essa confiança nele, da gente poder ver
como ele cuida da gente e que a gente precisa confiar nele, de tipo, ele é meu pai, será que ele me faria mal? Será que essa situação é para me prejudicar, é para me destruir? Ou algo de bom vai sair daqui? Então a gente tem que aprender a ter essa confiança em Deus, assim como as crianças têm na gente. Isso aí. Outra situação com ele também foi quando ele estava aprendendo a andar. Ele chegou bebezinho, uns 5 meses, e depois ele começou a andar, quase 1 ano. E aí ele estava tentando dar os passinhos dele, eu chamava ele e falava, vem aqui, para ele tentar caminhar até mim uns 5 passos. E ele não olhava para o chão. Podia ter brinquedo no chão, podia ter outra criança no chão, brincando perto dele. E até ele chegar a mim, ele não olhava para o chão para ver se tinha brinquedo. Ele não olhava se ele ia cair, se ele ia tropeçar. Ele olhava diretamente no meu olho. E vinha sorrindo para mim, tipo, eu gosto dela, ela tá me chamando, eu vou para onde ela tá. E ele simplesmente ia com toda a confiança, sorrindo para mim. E não olhava se tinha brinquedo, se ia cair. E eu lembrava muito, quando ele fazia isso, de Hebreus 12:2, que fala que pra gente olhar fixamente pro autor e consumador da nossa fé. Então, a gente tem muitas situações que a gente tira o olho de Deus e olha para outras coisas, olha para obstáculos, olha para a situação tá difícil, tá complicada, parece que vai dar tudo errado. Só que se a gente olhasse para Deus com esse olhar de que Ele vai cuidar da gente, com essa confiança, a gente não ia ficar tão preocupado com as coisas, a gente não ia ser tão ansioso, tantas coisas, né? Ter tantos medos. Igual ele tinha brinquedo no chão, podia ter uma criança, só que ele ia diretamente pra mim, olhando no meu olho e sorrindo. Ele não tava com medo de cair. Geralmente as crianças estão aprendendo a andar, elas têm medo de cair no chão, se machucar. Então tem umas que começam a andar, elas caem uma vez, elas demoram um tempo pra querer voltar a andar de novo, porque elas ficaram meio com um trauma daquela primeira queda que elas tiveram. Então ele não tinha medo, ele sempre vinha sorrindo pra mim, até ele aprender a andar tranquilo, sozinho, e nem precisar mais eu estar chamando ele pra vir até eu. Isso aí. Acho que se a gente pudesse colocar um título nesse vídeo, né, aí o editor pode colocar, seria o que a gente pode aprender com as crianças, e aí seriam 3 tópicos. Então, o primeiro, a depender e a confiar, que é muito do que a Andressa falou. A criança, ela precisa ter algum adulto ali, que vá ser essa pessoa em que ela vai confiar, vai depender no processo de começar a andar, no processo de ser cuidada, de tomar banho, de ser alimentada. Então, o primeiro ponto, depender. Segundo ponto, confiar. E eu colocaria também a ter um coração ensinável. Sim, né? A gente aprende com as crianças sobre ter o coração ensinável, né? As crianças, elas, nessa fase de desenvolvimento ali, a partir, né, desde bebezinhas, elas já estão nessa de aprender, de se desenvolver, e elas precisam de alguém que as instrua no caminho, que as ensinem. E eu tenho uma história com um aluninho, ele tem 2 anos, e começou a falar recentemente, e ele começou a falar tudo, assim, ele fala de tudo um pouco, mas tá aprendendo ainda, tá desenvolvendo, mas já conseguiu falar bastante palavras. Só que a gente tentou ensinar ele a falar por favor, e ele tinha muita dificuldade, ele não falava. A gente ensinava, pede água, por favor, tia, e ele só falava água, água. E quanto mais a gente insistia no por favor, mais ele parece que tinha um bloqueio e não conseguia, ele só conseguia falar água. Ele sabia que nós esperávamos que ele falasse por favor, mas tinha algo ali impedindo, que atrapalhava ele nesse processo. E aí a gente foi buscar estratégias, né? E uma das estratégias foi usar um escrito, imprimir um painel escrito por favor, com um desenho, algo positivo, um desenho positivo. E a gente associou a palavra, né, ao painelzinho, ao desenho. E fazendo isso, uns 2 dias, a gente se surpreendeu que ele, do nada, começou a falar água, por favor. Então foi uma alegria muito grande acompanhar esse desenvolvimento dele aprendendo a pedir por favor. E depois que ele aprendeu, que ele conseguiu destravar a primeira vez, agora ele fala pra tudo, assim, tia, abre o portão, por favor, abre, por favor, água, por favor. Então, a criança, ela nos ensina sobre isso, sobre ter um coração ensinável. Na nossa caminhada, muitas vezes a gente vai precisar ter esse coração para sermos ensinadas
ensinados pelas pessoas que nos discipulam, pelos nossos líderes, pelas autoridades que o Senhor colocou na nossa vida e principalmente pelo Senhor. E às vezes tem pontos que sempre parece que vai travar. Nossa, o Senhor quer me ensinar sobre isso, mas tá tão difícil, parece que quando chega na hora de ser provada, não vai. E aí nosso papel é ter um coração ensinável e buscar estratégias no Senhor, para junto com Ele, né, conseguir aprender o que a gente precisa aprender nas etapas e nas fases da nossa vida. Então, é isso, né? Tem mais alguma coisa aqui? Uma coisa que me faz lembrar também é porque a gente adulto, a gente não se vê mais como criança, dessa maneira que a gente tem contemplado as crianças, e a gente quer muito mostrar que a gente tem valor para Deus. Às vezes a gente quer servir muito, quer ajudar muito o próximo, quer cuidar muito do próximo, orar por todo mundo. Só que às vezes a gente precisa ser moldado, como a Thay acabou de falar. Tem coisas que Deus quer nos ensinar, a gente não tá dando esse tempo para Deus, para Ele nos ensinar. Não está tirando esse tempo com Ele, esse tempo para nós de aprender. E a gente quer demonstrar um valor. Só que se a gente for parar para pensar numa criança, no que ela pode fazer para um pai, uma criança dessa idade que a gente tá falando aqui, 1 ano, 8 meses, que ela não anda, nem anda direito ainda. Se o pai falar, filho, põe um suco no copo pra mim, põe um refrigerante pro pai almoçar, ela vai derramar. Ela não vai conseguir colocar no copo, ela vai derramar no chão. Talvez ela quebre o copo se for de vidro. Se o pai falar, olha, prepara um banho ali pro pai, enche a banheira lá, se ele tivesse uma banheira, né? Aqueles banheiros que tem banheira. Vai lá, prepara um banho pra mim, que eu terminar de comer aqui, eu vou tomar um banho. A criança não ia saber preparar. Se o pai falasse, filho, passa essa calça pra mim, que depois que eu tomar banho aqui rapidinho, eu vou trabalhar correndo. Ele não sabe passar uma roupa. Então, assim, se a gente for parar pra pensar num bebê, como a gente como pai e filho, e um não adulto, essa criança, ela não tem nada para oferecer, digamos, pro pai dela. E o pai, ele é a alegria do pai. A alegria que um pai, uma mãe tem de chegar em casa e falar com seu filho, e sorrir com seu filho, dar um abraço no filho, dar um cheiro no filho, é incomparável. Só que essa criança não tem nada para oferecer para esse pai em favor de: olha, pai, eu vou lavar a louça pra você. Olha, pai, eu vou passar a sua casa pra você trabalhar. Uma coisa que hoje em dia adulta a gente consegue fazer. A gente pode fazer muitas coisas pra Deus. Só que Deus não quer que a gente só faça coisas pra Ele. Às vezes a gente quer devolver pra Deus de alguma forma, só que não é isso que Deus quer de nós. Ele quer um tempo com a gente, Ele quer relacionamento com a gente, Ele quer relacionamento. Se Ele quisesse só escravos, se Ele quisesse só servos, Ele tinha criado servos. Só que na Bíblia Ele diz diversas vezes: eu quero ser para vocês pai e vocês filhos. E a gente se perde muito nisso, muito nisso. Muitas vezes a gente esquece desse relacionamento, de alimentar esse relacionamento, de conhecer nosso pai, de passar tempo com nosso pai, porque relacionamento é isso. Um dia eu não conhecia a Thay. E se eu não tivesse perguntado pra Thay, que cor você mais gosta? Ah, verde. Thay, tal coisa. Você gosta de ler esse livro? Você gosta de comer camarão? Então, assim, se eu não gastasse tempo falando com a Thay, eu nunca ia saber o que a Thay gosta. Eu ia conhecer a Thay de ver e só. Falar, eu conheço aquela menina da mesma igreja que eu. Só que se eu não gasto tempo para conhecer a outra pessoa, eu não sei nada sobre a outra pessoa. E é isso que a gente precisa gastar esse tempo com Deus, pra gente saber quem Ele é, o que Ele espera da gente, o que Ele quer nos ensinar, sabe? Falar do amor dele. E o que Ele mais quer é que a gente entenda a profundidade do amor dele. Lá em Paulo fala sobre isso em Efésios 3. Que a gente tenha a noção da profundidade do conhecimento e do amor de Deus por nós. Então, Ele quer muito que a gente tenha noção do quanto é profundo o amor dele por nós. Só que a gente às vezes não gasta esse tempo nesse relacionamento com ele, de perguntar, de falar com ele, ele responder, ele falar de nós. Porque ele conhece mais a gente do que nós mesmos, né? Mateus também fala que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A gente sabe? Não. Eu não sei se eu tô com 1.000, se eu tô com 3.000, se eu tô com 500, eu não sei. Então eu acho que eu sei das coisas, eu acho que eu me conheço, mas eu não conheço o suficiente de mim. Quem me conhece é o dono da fábrica, quem me conhece é quem criou, o fabricante.
Então, tanto a gente se aprende mais de nós, como a gente aprende mais dele nesse relacionamento. Que às vezes a gente não gasta esse tempo, a gente quer gastar esse tempo fazendo coisas para ele, só que ele às vezes não precisa disso. Ele mesmo podia fazer, ele tem poder para isso. Ele mesmo podia ir lá e fazer algo. E a gente quer fazer, quer se atarefar com outras coisas e não gasta tempo nesse relacionamento. Então, isso é uma coisa que a gente aprende também contemplando as crianças, que olhando para as crianças para contemplar Deus, que elas às vezes não têm nada para oferecer, nada. Elas não podem fazer um sequer favor para um adulto. Só que elas são a coisa mais gracinha que tem. A coisa mais fofa que você quer estar junto, quer estar perto. Simplesmente por ela existir. Ela não pode fazer mais nada para você. Só porque ela existe, você se alegra com ela. E Deus às vezes se alegra com a gente só porque a gente existe, só porque a gente tem parte dele, porque a gente é imagem e semelhança dele, porque ele colocou o seu espírito na gente. A gente tem mais nada assim que a gente pudesse fazer por ele, que ele já não pudesse fazer sozinho, porque ele tem poder para fazer tudo, para ser tudo, para fazer tudo do zero. Só que, então, o que a gente pode dar para ele, além da nossa companhia, além de conhecer ele, saber mais dele e amar ele com todo o nosso coração? É isso. Então, as lições desse vídeo, né, que são coisas que nós estamos vivendo e aprendendo na prática, né? Primeiro, nós sendo ensinadas, ministradas e passando isso também para os outros, né? Que a gente tem que realmente viver uma vida onde a gente vá contemplar, uma vida de contemplação, olhar para a natureza, olhar para a obra criada e perceber ali a glória do Senhor sendo refletida, a beleza do Senhor, a grandeza do Senhor. E isso inclui também olhar as crianças, né, e perceber, né, como que o Senhor nos pede para ser. Ele nos pede para ser como crianças. Ele nos pede para obedecer, nos pede para depender, nos pede para confiar, nos pede para termos um coração ensinável, nos pede para buscarmos relacionamento com Ele. Então, acho que esses são os nossos desafios, né? Nessa vida corrida moderna de trabalho, de estudo, que a gente possa ter esses momentos de parar e refletir e buscar a face do Senhor e o conhecimento dele. Amém. Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.